Estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus e hoje concluindo o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Temos 10 versículos para fechar o capítulo e vamos falar sobre a parábola acerca da providência, a providência de Deus, a providência divina. Muitas vezes nós passamos por certas situações que nós não podemos entender porque nós estamos passando por isso. Às vezes a influência do mundo nos leva a pensar que não temos que passar provações. Se Deus está com você, por que você tem que passar provações, privações, dificuldades? Há coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que é melhor para todo mundo. Eu não tenho tempo hoje para falar do que Deus fez na minha vida, mas quando tiver tempo, eu quero falar novamente. Um dos períodos mais difíceis da minha vida foi o pós-Flutesp. Tinha um emprego bom, ganhava um salário bom, pagava aluguel, criava meus filhos, dava tantos mimos para eles, estavam acostumados com vida boa. Mas de repente, a fonte secou. Fiquei desempregado. Fui vender laranja, não deu certo. Fui vender peixe, não deu certo. Fui vender doce, não deu certo. Fui trabalhar na usina, foi só uma safra e não me chamaram mais. 91 foi mais ou menos, 92 a prova apertou mesmo. Aquela dificuldade toda e não conseguir arrumar emprego, e eu pensando, por que está acontecendo isso? Mas tudo tem um porquê, irmão. Quando Deus está na história, tudo tem um porquê. A providência de Deus não falha. Era a única forma que o Senhor encontrou para me empurrar no caminho da educação. Voltar a estudar, fazer um supletivo, completar a 8ª série que eu não tinha terminado, fazer o ensino médio que eu nunca sonhei em fazer, e fazer a faculdade que eu sonhava tanto, mas eu sabia que era impossível. Que eu não pude fazer quando era solteiro e trabalhava. Mas que o Senhor me levou a fazer, casado, com 3 filhos pequenos, pagando aluguel e desempregado. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus da providência. Quem pode falar muito sobre ele é Abraão. Nós também podemos, pela experiência que nós temos, por tudo que Deus fez, sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Você não está sozinho nessa dificuldade. E não é por acaso que você está passando essa dificuldade, não. Deus não se descuida. Deus não larga a tua mão. Deus não se esquece. Deus não se distrai. O Senhor está atento a tudo que está acontecendo e Ele está no controle. Ele vai entrar com providência, mas para isso precisa seguir à risca o plano que foi traçado. Você vai ter que entrar por um caminho, só tem um jeito, é passando pela prova. De outra forma você não vai. Eu não teria ido estudar. Se não passasse pela prova, não teria. Tudo que aconteceu me levou para a escola. O desemprego, a dificuldade, o fato de entrar na política, mesmo que o pessoal não fosse me dar apoio, mas Deus mostrou aquele caminho, tinha que passar por ele. Se eu não entrasse naquele caminho, eu não teria ido estudar jamais. Eu tinha tantas coisas em mente, eu queria sair para a rua, evangelizar, fazer culto ao ar livre, fazer trabalho de libertação, tanta coisa em mente, menos estudar. Mas Deus deixou passar pela prova, para que eu entrasse pelo caminho que Ele tinha traçado para mim. Isso equivale a dizer aquele ditado que rola na internet: Senhor, eu jogo meus planos fora porque eu sei que os teus planos são melhores do que os meus. Eu confio em Deus, eu confio no Senhor. E nós temos aqui a parábola da previdência, dando uma recapitulada no assunto que nós falamos na semana passada. As parábolas que nós lemos, os assuntos discorridos, nós precisamos comentar sobre esse aqui também. É uma forma de fechamento do estudo desse assunto que nós estamos fazendo nessa meditação maravilhosa. O capítulo 14 começa com a cura de um hidrópico. Depois, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Aí vem a parábola da grande ceia. Aquele senhor que fez um banquete, mandou convidar as pessoas e elas fizeram pouco caso do seu banquete. E fechando com a parábola acerca da providência. Irmão, Deus sabe o que faz. Você pode ter certeza que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele conduz o seu plano direitinho para levar você
para receber a bênção que Ele preparou para a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos no meio de uma grande multidão e nos sentimos sozinhos e não entendemos, e nós ficamos pensando, por que está acontecendo isso? E as pessoas muitas vezes olham para você também e falam, por que você está passando essa prova? Deus não está na sua vida? Você não é fiel? Quantas pessoas ainda pensam talvez está em pecado? É por isso que a mão de Deus está pesando na vida dele, e não é a mão de Deus pesando não, é a mão de Deus guiando você pelo caminho da bênção. Depois que termina o comentário a respeito da parábola da grande ceia, Lucas registra o seguinte: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse para a multidão: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que palavra enigmática essa aqui. Você vai a Jesus, você espera o quê? Bênçãos, você espera paz, você espera prosperidade, mas o que ele está dizendo? Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, se não despreza, se não é desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua mulher, pelos filhos, pelos irmãos, pelos amigos. Eu começo a me lembrar do ano de 83, quando entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. As provações que eu passei, quando meu pai me expulsou de casa, quando os meus irmãos viraram a cara para mim, quando foram brigar comigo lá onde eu morava. Meu Deus, foi muita prova. Os meus encarregados de trabalho, todos eles me perseguindo por causa da minha fé, e tinha um deles que ainda falava, isso não é perseguição, a gente não persegue ninguém. Perseguia sim, perseguia mesmo, e eu fui um dos mais perseguidos, mas também fui um dos mais abençoados pelo Senhor. O Senhor nunca se esqueceu de mim, Ele nunca me desamparou. Eu fico pensando agora aqui nessa palavra que o Senhor fala: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu me lembro que o ano de 83 e de 84 foram 2 anos de muita angústia no meu coração. Eu não sabia por que o mundo todo havia se voltado contra mim. Nós éramos em 6 entregadores de cana. Eu ia para a vinhaça, fui em 83 e fui em 84 também, só eu. 83 teve outro que foi, mas em 84 fui apenas eu. No final de 83 me mandaram de volta para a turma, só eu. Dos 6 entregadores, só eu fui enviado de volta para a turma para fazer valeta. Aí foi 84, aquela angústia, aquele sofrimento novamente. Quando chega o final do ano, os outros entregadores ficam em volta do escritório da Barra do Agudo. O encarregado fala para mim: amanhã você volta para a turma para fazer valeta. Só eu. Não tinha perseguição. Não tinha. Me engana, né? Mas eu não estava sozinho. Quando eu voltava para a turma, apesar de ser escarnecido por algumas pessoas da turma, que zombavam de mim, falavam: por que só esse cara volta para a turma todo final de ano? O que ele está fazendo de errado? Apesar de tudo isso, eu fui o mais abençoado, e o Senhor estava comigo lá na minha dificuldade. No Salmo 91, ele diz assim: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conheceu o meu nome. Então, a gente não tem que se desesperar. A prova vem, mas ela vai passar. A dificuldade vem, mas ela vai passar. Se você estiver firme com Deus, não existe mar vermelho que impeça a sua passagem. Não existe rio Jordão que impeça a sua passagem. Não existe gigante que te derrote, porque o Senhor é o Deus dos campeões. Então, Jesus ele faz essa declaração: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, é um sinal. É um sinal, porque todas essas pessoas, elas estão com o espírito mundano. E você vai a Jesus e recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo não combina com o espírito mundano, então o espírito mundano começa a te perseguir para ver se você abandona a sua fé, para o Espírito Santo te abandonar, para você ser dominado pelo espírito mundano novamente. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas voltaram atrás? Jesus diz: quem não aborrece a sua própria vida, aquela angústia, aquela dificuldade, não pode ser meu discípulo. Por quê? Em seguida ele deixa isso bem claro: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
que é levar a cruz? Você precisa carregar uma cruz nas costas, como Jesus fez quando foi para o Calvário? Não. A cruz é renúncia, a cruz é sofrimento, a cruz é angústia, a cruz é medo da morte, a cruz é medo de perder tudo que você tem. Eu me lembro de um irmão que, quando ele se converteu, um pouco antes de mim, ele tinha uma namorada e os dois combinavam muito, e eles já tinham comprado móveis para a casa deles, para quando se casassem, eles já ter a casa mobiliada. Mas aí ele se converteu e ela não aceitou. Ela falou, nós vamos terminar, e terminaram mesmo. E ela acabou ficando com tudo que eles compraram. Ele não se importou, ele tinha conseguido um bem maior. Os bens materiais não são tão importantes quanto a nossa liberdade de seguir e servir ao nosso Senhor. Não é tão importante assim. Então Jesus está dizendo, a qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele tomou a cruz, ele renunciou. Você renuncia ao que você mais quer na vida. Muitas vezes a gente renuncia à própria felicidade na terra. Eu não posso renunciar à minha felicidade no céu, mas na terra eu posso. Aqui vai acabar, a angústia vai passar um dia, a solidão vai passar, a carência vai passar, as dificuldades vão passar. Um dia o Senhor vai me tirar desse mundo. Mas se eu perder minha felicidade eterna, não vai passar. É por isso que nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus do que os costumes mundanos, do que as religiões, do que as doutrinas mundanas, do que tudo aquilo que não é do agrado de Deus, para que nós possamos cair no agrado de Deus e ser aceitos no seu lar, no seu banquete, na grande ceia que Ele preparou. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo terminar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha, essa parábola é muito interessante porque nos faz pensar no que realmente acontece. Você passa no lugar, você vê que a pessoa está fazendo uma construção, mas aí você passa no outro dia, parou a construção, no outro, aí você começa a falar para as pessoas, o cara começou a construir, mas não tinha dinheiro para acabar. Por que começa a fazer uma coisa que não pode acabar? Gastou dinheiro à toa, perdeu tempo, perdeu dinheiro. É o que acontece, a zombaria, ela vem. Jesus está falando a respeito da vida espiritual. Se você tem vontade de servir a Deus, você tem que estar disposto a carregar a sua cruz, você tem que estar disposto a aborrecer a sua própria vida, a desprezar o que é mais agradável para você nesse mundo, para levar em consideração o bem maior. Eu sei que encontrei o verdadeiro tesouro, não importa o que digam. Há pouco tempo atrás, comecei a receber propostas no Facebook de um indivíduo americano para entrar numa seita. Ele fazia proposta de uma média de 500 mil reais de renda por ano. Eu disse, não, a minha fé é melhor. O dinheiro é atraente, não nego, mas a minha fé é melhor. A minha fé reservou um tesouro que não pode murchar, que não vai enferrujar, que não vai se desvalorizar jamais, só valoriza cada dia mais. Não posso trocar o que eu tenho por esse tesouro passageiro, porque quando eu morrer eu vou deixar tudo aqui, mas se eu tiver com Jesus no coração, quando eu morrer o meu tesouro vai comigo. É a minha morada no céu, minha morada eternamente com Deus e com aqueles que foram na minha frente para o Senhor. Ou qual é o rei que, indo à guerra a batalhar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? O rei tem 10 mil soldados, ele vai guerrear contra outro rei. O outro rei tem 20 mil. Ele precisa fazer as contas para saber se ele dá conta. Precisa pedir conselho dos seus generais. Nós vamos conseguir, temos estratégia para isso, temos armamento, temos condições de lutar contra 20 mil homens, sendo apenas 10 mil. Se ele não faz as contas, então Jesus diz, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Não fez as contas, aceitou o desafio e agora ele sabe que não tem condições, então ele manda o mensageiro na frente e fala, olha, o que você quer para a gente
evitar essa guerra, esse derramamento de sangue. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto nós temos, às vezes é difícil. Eu passei uma vida de privações a minha vida toda. E quando o Senhor vem me abençoar, muitas vezes eu tenho que abençoar alguém que precisa mais do que eu. Olha, eu tenho bastante. Eu tenho coisas que eu nunca tive na minha vida. Então não vou ficar apegado com bens materiais, não vou ser egoísta, não vou ter um coração endurecido para não renunciar ao que eu posso ter. Eu poderia ter uma vida melhor, eu poderia ter condições melhores, mas o Senhor toca no meu coração e diz, ajuda quem precisa. Isso de todas as formas, porque a nossa maior ambição tem que ser levar o Evangelho às almas perdidas. Às vezes não tem jeito. Às vezes as pessoas não querem, mas há muitas almas famintas. Ainda agora à tarde encontrei uma velha conhecida, 2 anos mais nova do que eu, e disse para ela quantas pessoas da nossa idade já não estão mais aqui nesse mundo. Ela disse, é verdade. Então arrisquei e perguntei para ela, como vai a sua fé? Ah, tá ótima. Mas e você está firme com Deus? Estou muito firme, eu sei que não está. Mas as pessoas às vezes se escondem atrás de uma fé de aparência para não ouvir falar da palavra de Deus. Eu fiz a minha parte. Se essa pessoa estiver me ouvindo, saiba, só na palavra de Deus você encontra a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você tentar ir por outra pessoa, por outro caminho, não vai conseguir. Maria não salva, Pedro não salva, Antônio não salva, José não salva. Só Jesus Cristo salva. O próprio apóstolo Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Só Jesus salva. Aprenda essa realidade aí. E Jesus diz assim, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está falando a respeito do sal? Em Mateus ele faz uma referência também. A forma como os apóstolos eles escrevem essa mensagem que o Senhor pregou, tem um significado profundo na eternidade. Quando ele fala do sal, o que é o sal? Se você faz uma comida sem sal, você percebe qual é a função do sal. Essa é a função do sal, dá sabor, dá equilíbrio. Só que você não pode pôr sal demais, senão você estraga a comida, fica horrível. Sem sal fica sem sabor. Com muito sal também não tem sabor, não tem gosto. Então você precisa ter um equilíbrio. E a vida cristã, ela tem que ser equilibrada. Quando ele fala do sal, lá em Mateus ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, as pessoas vão olhar para nós temos que ter sabor. Não pode ser aquele crente chato, enjoado, que tudo é pecado e que não atura ninguém, que não tem paciência para ensinar a palavra de Deus para ninguém. Não tem paciência para ponderar, para meditar. Não tem amor no coração pelas almas, quer que a sua verdade seja proclamada, mas não sabe debater com ninguém, com respeito, com educação, para levar a pessoa ao entendimento. Olha, é sal demais. Tira um pouco desse sal aí. O sal tem que ter equilíbrio. Então Jesus diz, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Eu não sabia que o sal antigamente era usado como fertilizante. Eu vi ainda há pouco na internet essa informação, que o sal também era usado como fertilizante. Então por isso vem a pergunta, se o sal degenerar, com que se adubará? Ou seja, se não dá para usar ele como fertilizante, se não dá para usar ele na comida, para que serve o sal? Não serve para nada. E é o que ele diz no versículo seguinte, não presta nem para a terra, nem para o lixo. Vão jogar ele fora. E aí ele faz uma advertência, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha a reflexão. Quem tem ouvidos, não é só quem tem ouvidos, porque todos temos ouvidos, até os animais têm ouvidos. Mas muitas vezes não ouvem. Quando você chama um cachorro, fala para ele, sai do meio da rua, e ele não sai, pode ser atropelado.
Assim um ser humano também, você dá conselho muitas vezes, ele não ouve, ele não quer saber. Jesus está dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, não é só ter ouvido, você tem que ter ouvido para ouvir. As pessoas hoje são muito afoitas para falar, elas querem falar o tempo todo. Elas não querem ouvir. Para ouvir. Para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então você vai ter argumento para falar. Você vai ponderar o seu caminho, se está certo, se está errado, porque quantas vezes nós achamos que estamos certos num caminho, mas se a gente parar para ouvir alguém, a gente pode entender que a gente está errado, que dá para mudar. Então vamos ouvir enquanto nós ainda podemos mudar. Eu andei no caminho errado por 23 anos, acreditando que estava certo, e nem queria ouvir as pessoas. Quando eu parei para ouvir, eu pude perceber que eu estava num caminho de perdição, de destruição, onde a minha salvação era baseada nas minhas obras falhas, imperfeitas, pecaminosas. E pude ouvir que a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Para pensar um pouquinho no caminho que você está seguindo. Para de inventar subterfúgio para as coisas que você ouve. Começa a dar ouvido para as pessoas. Começa a dar ouvido para a palavra de Deus. Jesus diz isso porque ele estava pregando para uma grande multidão, mas ele percebia que muita gente estava distraída, como hoje. Muita gente pensando em outra coisa, muita gente pensando, será que ele não vai preparar uma comida para a gente? Será que ele não vai arrumar uma sombra para a gente descansar, uma água fresca, fazer um milagre, alguma coisa? Quantas pessoas interessadas seguiam Jesus por interesse apenas? Hoje, às vezes, você está falando com alguém, a pessoa está mexendo no celular, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, larga o celular, presta atenção em quem está ali. No próximo instante, você pode querer prestar atenção e essa pessoa cai morta, você não vai ouvir mais ela. Quantas pessoas estão nas escolas mexendo no celular, em vez de prestar atenção no professor? Quantas pessoas na igreja também estão lá mexendo no celular? Parece que o celular fez com que muita gente se perdesse no caminho. Se tivesse celular no tempo de Jesus, acho que teria gente lá mexendo no celular também. Eu saí de tarde para buscar uma encomenda do meu filho, e quando eu voltei, um calor danado, tinha duas senhoras, duas idosas já, sentadas debaixo de uma árvore, naquele calor danado, as duas com o celular na mão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Perdeu o rumo. Larga o celular, presta atenção em quem está perto de você, mas principalmente ouça o que a pessoa tem para dizer. Muitas vezes Deus está usando alguém para falar com você, mas você não está nem aí. Você está pensando em mil coisas diferentes. Você está pensando em receber honra, em receber títulos, em receber recompensas, em crescer, em prosperar. Você não está ouvindo a palavra. E quem está falando, quem está usando essa pessoa é o precioso Espírito Santo de Deus, e você não está ouvindo. É por isso que Jesus faz essa advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para um pouquinho, presta atenção. A vida está acontecendo agora. Enquanto você acha que tem muito tempo, a tua vida pode estar sendo encerrada nesse momento. Lembra da providência de Deus. Não precisa se preocupar. Deus cuida de você. Se você pensar que não vai dar certo, não pensa nisso. Deus está nesse negócio. Vai dar certo sim. Deus abre portas onde só tem parede. E Deus não precisa da ajuda de ninguém. Só precisa que você confie nele. É a única forma de receber a bênção. Quando você honra a Deus confiando nele, as portas do céu se abrem e a bênção de Deus alcança você onde você estiver. Pense também a respeito da tua alma. Talvez amanhã você não esteja mais aqui para ouvir a palavra de Deus. E se você estiver na eternidade, se você não deu ouvidos à palavra de Deus, estará perdido para sempre. Mas o apóstolo Paulo nos adverte dizendo que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Eu vou encerrando essa meditação aqui. A gente volta na próxima semana no capítulo 15, se Deus não me levar antes, se Ele nos der essa oportunidade. Também quero pedir oração por mim, por minha família, para o Senhor nos dar saúde, nos dar salvação e livramento e nos preservar no caminho de Deus. Também peço oração pelo pastor Lourival Martins de Oliveira, em Morragudo, e pela igreja em Morragudo também, que o Senhor nos dê um poderoso despertamento, que guarde aquela juventude para não ser vítima das ciladas do maligno. Que o Senhor nos dê um despertamento poderoso para a igreja brasileira,
para ganhar almas para o Senhor. E que o Senhor nos dê liberdade para continuar pregando a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.